Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula do nosso módulo de pós-graduação de Fundamentos da Inteligência Artificial e do Direito. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre responsabilidade civil e IA. Eu sou Paulo Schwartzman e eu sou o professor que vai acompanhar vocês durante essa aula de 5 blocos. Nesse primeiro bloco, o bloco de reflexões iniciais, vamos começar com uma situação e com um questionamento para reflexão. Um software de IA, alimentado por um vasto banco de dados internacional, falha em diagnosticar uma doença rara em um paciente no Brasil, resultando em danos irreversíveis. A investigação revela que o erro ocorreu porque o algoritmo não foi suficientemente treinado com dados da etnia do paciente. E a partir desse cenário, a gente chega na pergunta: quem que responde? O hospital brasileiro que comprou e utilizou o software? A startup americana que desenvolveu o algoritmo? A empresa indiana que forneceu um banco de dados para o treinamento? O próprio criador do código do algoritmo? O que a gente consegue ver com isso é que o tripé clássico da responsabilidade civil, ou seja, conduta, nexo causal e culpa, está um pouco defasado. Ele não seria suficiente para resolver esse caso. Então, dentro desse contexto, você tem um problema do paciente que não conseguiu ser curado, que recebeu um dano irreversível, e você tem diversos agentes que, de alguma forma, eles estão entrelaçados dentro dessa situação, desse contexto jurídico, e que não se consegue fechar para nenhum deles o tripé clássico da responsabilidade jurídica que a gente vai ver nos próximos slides. Então, nessa aula e nas próximas 4 aulas que a gente vai falar sobre responsabilidade civil e IA, a gente vai tentar resolver esse tipo de questionamento, ou pelo menos chegar um pouco mais perto e dar ferramentas para que vocês possam trabalhar quando encontrarem casos como esse na vida real, até porque a ideia desse MBA, dessa pós-graduação em Direito e Inteligência Artificial, é permitir que vocês consigam navegar por esse tipo de pergunta. Então, vamos começar recapitulando um pouquinho. Eu não gosto muito de falar de obviedades, mas nesse caso é importante dar uma equalizada. Da responsabilidade civil clássica, tem esse fluxograma do meu arquivo pessoal, que a responsabilidade clássica, na real, ela é travada em 3 elementos, que seria a culpa, o nexo e o dano, e um pressuposto, que seria a conduta. Então, dessa conduta adviria a culpa lato sensu, sendo que essa culpa lato sensu ela poderia se traduzir tanto no dolo, que seria a conduta deliberada, ou na culpa stricto sensu, negligência, imperícia e imprudência. E ali, uma parte só, da parte do latim mesmo, né? Toda vez que for escrever lato sensu ou stricto sensu, é com o primeiro e depois com o. Então, fica um método mnemônico fácil para colocar nas petições. As vogais estão na ordem A, E, I, O, U. Então, você vai ter o lato sensu, o stricto sensu. Aí fica fácil e a gente acaba não errando esse latim nas petições. Aí você tem, então, a culpa, você tem o nexo causal, que seria o liame entre essa conduta e o dano em si, e aí os danos, várias classificações de dano, dano material pode ser emergente, o lucro cessante, dano moral, e diversas outras espécies de dano, e aí realmente entra naquela ideia da doutrina que classificações são infinitas e o que é importante é se elas são úteis ou inúteis. Para a nossa finalidade de hoje, entrar nas classificações de dano vai ser inútil. Então a gente vai se focar mais nessa parte aí geral de pressuposto, conduta e os 3 elementos, culpa, lato sensu, nexo causal e dano. Então, o que que a gente tem na atualidade? Uma desestabilização desse pressuposto, que é a conduta, e dos elementos da responsabilidade civil. Vamos falar um pouco sobre a questão da atenuação ou da ruptura do nexo causal. A inteligência artificial, de alguma forma, ela atenua essa linha que liga a conduta ao resultado. Isso porque a gente tem um efeito chamado black box, ou traduzido no princípio da opacidade. Alguns algoritmos, eles são como verdadeiras caixas pretas que impedem o conhecimento do processo decisório interno. Então, você chega numa situação em que você não sabe exatamente como aquilo funcionou, e não sabendo como aquilo funcionou, você não consegue traçar esse liame de nexo. Isso é bem complicado. Além disso, a cadeia algorítmica global, ela pulveriza a conduta entre múltiplos atores. O desenvolvedor, como a gente falou, o fornecedor do banco de dados de treinamento e o usuário, tornando impossível, ou muito difícil traçar uma causalidade direta. Naquele exemplo que a gente deu do dano irreversível,
Quem seria efetivamente aquele que produziu uma conduta ligada que gerou o dano? Seria a pessoa que escreveu o prompt, o usuário, e acabou utilizando de uma forma que gerou o dano? Seria o desenvolvedor que não previu que a pessoa ia utilizar dessa maneira e por não ter previsto que ia utilizar dessa maneira, acabou tendo uma conduta que pode ser ligada ao dano? Ou o fornecedor de dados que forneceu um banco enviesado, um banco que não tinha dados de todas as etnias e que por isso deve ser responsabilizado porque a sua conduta está ligada para um nexo causal. Fica bem difícil de entender, de novo, porque tem a pulverização dada cadeia algorítmica global. Superando um pouco, se é que a gente superou, mas superando um pouco essa parte, a gente chega num fenômeno que é o da evaporação da culpa também. Então, a responsabilidade subjetiva clássica, com os conceitos de dolo culpa, né, culpa lato sensu nesse caso, exige um mínimo de previsibilidade sobre o resultado. Previsibilidade no sentido de ser possível, pelo menos, imaginar que determinado resultado negativo seria advindo de uma conduta específica. E incendiar um sistema autônomo que aprende e evolui, como que a gente vai poder culpar o criador por um comportamento emergente que ele não poderia razoavelmente prever? Volta um passo. Se a inteligência artificial, ela parte do machine learning, ou seja, ela aprende com os dados que são retroalimentados no próprio sistema, como que o programador, esse criador, vai conseguir prever aonde vai chegar a inteligência artificial? Ele pode até saber de onde ela sai, e às vezes ele nem sabe de onde ela sai porque ele não sabe o banco de dados que foi utilizado para treinar. Mas como ele vai saber em que tipo de resposta ela vai chegar no ano 5? Em que tipo de resposta ela vai chegar no ano 10 de que ela for colocada no mercado? Esse programador ele vai ser responsabilizado por 6 meses, por um ano, por 5 anos? Então, assim, são questões que a doutrina e a jurisprudência vão ter que trabalhar em cima para que a gente consiga chegar numa resposta firme. A culpa, como conceito de vontade ou falha humana, nesse sentido, ela evapora diante da dita autonomia da máquina. O que vai ser, de novo, um desafio para ser superado pelas pessoas que trabalham com direito. E aí a gente parte na ideia de insuficiência dos próprios conceitos de dano. Aí ela não causa só os danos tradicionais, materiais e morais. Ela cria novas categorias de lesões que o direito ainda nem sabe que existem, ou que pelo menos tem muita dificuldade em classificar e quantificar. Por exemplo, dano algorítmico. Como que uma discriminação massiva em seleção de emprego, ou uma perda de uma chance por uma adesão de crédito que está opaca, que tem a opacidade, a questão do black box, black box, não black block, é outra coisa. É a erosão da autonomia individual por sistemas de recomendação. São três casos assim que são bem interessantes e que já indicam esse dano ele pode nem ter se manifestado. No caso da perda de uma chance, até daria para trazer o resultado da perda de uma chance normal, tradicional. Mas nesses outros casos seria um dano coletivo complicado de ser provado. Essa discriminação a gente vai ver na nossa quinta aula, né, desse módulo, que é a aula que a gente vai falar sobre os casos emblemáticos, que é muito difícil de se provar uma discriminação dentro de um algoritmo, que você vai ter que utilizar estratégias de estatística para conseguir provar, e a outra parte sim vai conseguir aplicar uma estratégia de estatística que consegue provar o contrário. E a gente vai entrar também na parte de ética da aula 4 também. Na aula 4 a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de consequencialismo, de deontologia, mas seja como for, a maneira como está estruturado dentro do direito o conceito de dano vai ter que sofrer algum tipo de modificação, alteração, interpretação extensiva, alguma coisa do gênero, para que se consiga abarcar situações com IA. Beleza, você falou dos três elementos, mas e a conduta, Paulo? E a conduta? Bom, tem casos em que a conduta humana nem vai estar presente. Agentes de autônomo já operam, negociam e tomam decisões no mundo real com um grau de independência que já pode colocar a instrução humana como algo do passado. Ou seja, esses agentes eles atuam de forma direta, o que faz com que a conduta humana ela ocorra em algum momento do tempo, mas que ela não seja direta e imediata. Ela é imediata e indireta. Então, volta a questão: é o ato original de programar e colocar a circulação que vai gerar o dano? E se for, essa conduta ela vai ficar tão distante do dano por conta da cadeia de decisões que a máquina vai fazer, por conta das interações que o banco de dados vai ter com a inteligência artificial, que seria possível a gente atribuir essa responsabilidade civil para aquela pessoa?
Então, assim, chega numa situação que a conduta vai estar tão distante, a conduta vai ser tão abstrata, a conduta vai ser é, realmente algo muito etéreo, vai ser muito complicado virar e falar, ah, não, a pessoa jogou um agente de A para operar, então ela tinha que esperar que ele ia poder fazer qualquer coisa. E a gente também tem a questão de que a nossa legislação ela não está propriamente preparada para lidar com esse tipo de problema, ela ainda está muito calcada no direito romano, que tudo bem. A gente vê o efeito Linde na última aula, pode ser que o direito romano ainda perdure por mais tempo, eu até acredito que vai perdurar por mais tempo, algumas lógicas, alguns princípios do direito romano, mas a gente precisa também evoluir, a gente precisa entender esse outro conceito de conduta, que é um conceito um pouco mais etéreo de conduta, que é um conceito um pouco mais complicado de fazer aquela lógica de uma conduta direta e imediata, que já não acontece mais hoje em dia. Seja como for, no próximo bloco a gente vai ver quais são os vetores interpretativos para trabalhar com responsabilidade civil e IA, assim como as soft skills que são importantes, e também como manter uma postura antifrágil diante do tema. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficaram com alguma dúvida, se quiserem manter contato, os meus dados estão aqui. O meu e-mail paulo.schwartzman@gmail.com está aberto para vocês e podem me seguir no Instagram, @pauloschwartzman, e no LinkedIn também, que eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês sobre essa aula. Um abraço e até o próximo bloco.